Olá, este é o canal da Igreja Presbiteriana Independente Vida Plena. Uma comunidade simples e acolhedora que busca viver como Jesus ensina, amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Enquanto aguarda o início do culto, aproveite e se inscreve em nosso canal. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Toda quinta-feira, às 8 horas, realizamos nosso culto de oração pelo Zoom. E aos domingos, às 7 horas, celebramos o culto em nosso canal do YouTube. Para mais informações, entre em contato conosco. Se você quiser contribuir financeiramente com nossa igreja, você pode realizar depósito ou transferência em uma de nossas contas. Nossa celebração já vai começar. Se você deseja nos conhecer melhor, siga-nos em nossas redes sociais. Muito boa noite, que bom ter você junto conosco nesse tempo de culto, nesse tempo de adoração. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Eu quero compartilhar com você, no início desse nosso culto, o texto de Provérbios, capítulo 3, os versículos 5 e 6, que declaram o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Confiar em Deus é um desafio. Confiar em Deus de todo o coração torna o desafio ainda maior. Nós estamos acostumados a querer lidar com a nossa vida da nossa própria maneira. E aí acabamos confiando em Deus pela metade, ou confiamos em Deus até certo ponto, de maneira limitada. Mas o chamado é para confiarmos em Deus de todo o coração, de maneira inteira, completa. E você possa confiar em Deus, colocando diante dele seu coração, suas inquietações, suas necessidades, seus anseios, pois Deus está com você, Deus cuida de você. E muito importante, que o texto vai dizer ainda, que em tudo que nós fizermos, cada decisão que tomarmos, nós somos chamados a nos lembrar de Deus. Somos chamados a buscar a Deus e colocar tudo na presença de Deus. Eu quero, nesse momento, orar com você. E se você tem algum motivo de oração, algum motivo de intercessão, eu quero convidar você nesse momento a elevar o seu pensamento a Deus, apresentando diante dele a sua necessidade. Eu estarei orando e se você desejar, você pode também compartilhar conosco o seu motivo de oração. Você pode fazer isso através do chat, você pode fazer isso também através dos comentários, ou mesmo através do WhatsApp, tá bom? Fique à vontade, e aí durante a semana nós estaremos intercedendo em favor da sua vida. Vamos orar? Querido Pai, nós louvamos o Teu nome, porque podemos nesse momento buscar juntos a Tua presença em oração. O Senhor conhece de maneira muito especial a vida de cada um de nós, e sabe quais são os anseios, as inquietações, preocupações, necessidades que carregamos conosco. Venha, ó Deus, com o Teu amor, com a Tua bondade, agir sobre a vida de cada um de nós, trazendo sobre as nossas vidas a Tua resposta, para que o nosso coração possa encontrar a paz do Senhor e que nós possamos aprender em tudo a confiar em Ti. Que a nossa vida por completo esteja entregue em Tuas mãos e que cada decisão, cada questão que envolver a nossa vida possa ser guiada, abençoada pelo Senhor. Esteja, Deus, com cada um que me acompanha nesse momento de oração e traga sobre essa pessoa, Deus, o Teu amor, a Tua paz, a Tua força. E que o Senhor ajude essa pessoa naquilo que ela está precisando hoje. Em nome de Cristo Jesus, pedimos também
Que o Senhor abençoe esse tempo nosso de culto e adoração. Que tudo o que acontecer aqui possa ser para o teu louvor e possa servir, ó Deus, ao propósito de comunicar a nós a tua mensagem, comunicar a nós, ó Deus, a tua vontade. Os abençoe, dirija cada ato desse culto. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Eu quero aproveitar, inclusive, e convidar você, para você aproveitar esse momento e fazer uma saudação para aquela pessoa que faz tempo que você não vê, você está com saudade dela. Diga para ela que você sente a falta dela. Diga para ela, Deus te abençoe. Faça uma saudação especial para essa pessoa. Aproveite e compartilhe com ela o link do culto para que ela possa, junto com você, participar desse momento de adoração ao nosso Deus. Eu vou abrir meu WhatsApp aqui. Enquanto isso, você pode também abrir o seu, procurar alguém para fazer a sua saudação. Eu vou hoje fazer a saudação para nossa querida irmã Elza. Estou com muita saudade de você, minha irmã. A saudação hoje vai para você. Oi, minha querida irmã Elza. Estou com muita saudade. Que em nome de Jesus Cristo, Deus esteja abençoando a sua vida e que Ele possa cada dia renovar as suas forças. E que Deus, em sua infinita bondade, esteja trazendo ao seu coração a paz que Ele tem preparado para você. Que Deus continue agindo em sua vida com toda a graça e que Ele mantenha você sempre disposta e sempre alegre no Senhor. Grande abraço. Você já fez sua saudação também? Aproveite e encaminhe a sua saudação para alguém. Agora, nós vamos poder, com toda alegria, louvar ao Senhor com os cânticos. Eu convido você a fazer isso para render ao Senhor todo o amor, toda a gratidão que você tem por Ele. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Todos
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua. Senhor Jesus, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de louvor, Deus. Agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui mais uma vez, que o Senhor possa vir abençoar, Deus, a vida de cada um que está assistindo, Senhor, esse momento de adoração. E que o Senhor possa vir abençoar, Deus. Eu oro também por cada pessoa que entregou seus dízimos e ofertas, que o Senhor possa vir abençoar grandemente, Deus. E que o Senhor também possa vir abençoar aquelas pessoas que não tiveram condições, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, amados irmãos, amigos, colegas dos irmãos, parentes, todos os que estão em casa, acompanhando, participando dessa celebração ao Senhor. Nós, na meditação da palavra desta noite, vamos nos ater a um tema muito popular, principalmente nesses dias em que o pavor toma conta do mundo e, sobretudo, dos brasileiros mais pobres, que não têm de onde tirar recursos para se manter durante esse período de isolamento e de mais de 70 mil mortes da pandemia. Nós somos uma geração que precisa reaprender ou resgatar a disciplina da oração, que Jesus valorizou como um dos pilares de seu poderoso ministério. Jesus tinha um lugar específico para orar, o Monte das Oliveiras, o seu refúgio de paz. Nunca tantos precisaram tanto da oração como nos dias de hoje. O ser humano da era pós-moderna se acostumou a depender de si mesmo, a ser autossuficiente, a confiar em seus bens, a confiar em sua sabedoria humana, em sua tecnologia, e conscientemente ou não, se afastou do contato diário com Deus através da leitura e meditação bíblica, onde o Senhor fala conosco, e da oração, momento em que nós falamos com Ele em resposta à palavra. Assim,
se abandonamos a leitura e meditação na Bíblia, a palavra de Deus, e perdemos a fé no poder da oração, acabou o diálogo com Deus. E a humanidade segue perdida, distante do Criador. E presa fácil para o inimigo que vive ao nosso redor, como um leão, nos paralisando com seu rugido, buscando-nos como presas a serem devoradas. E esse nosso inimigo, inimigo do nosso Deus, ele vem para roubar, matar e destruir. Em nosso sermão desta noite, nós vamos refletir sobre a importância da oração, a partir do registro bíblico de Mateus, capítulo 6, de 9 a 14, onde Jesus nos ensina a oração dominical, simples ao ponto de todos entenderem, independentemente do seu status social e nível cultural, e profunda, de modo a ser necessária muita maturidade espiritual para vivê-la. E nós vamos refletir sobre isso com o objetivo de exortarmos uns aos outros a exercitar esta importante disciplina espiritual, deixada de lado por muitos na grande correria dos nossos dias. Então, na oração dominical que Jesus nos ensinou, nós temos aqui no registro de Mateus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, amados, a primeira coisa que a gente aprende nesta oração simples e profunda que Jesus nos ensinou é a reconhecer a soberania de Deus. Essa é a base de toda a oração que chega ao trono do Senhor, que não fica presa no teto. As pessoas que perderam a noção da realidade, elas se acham no direito de inverter as coisas até na oração. Assim, em uma mentalidade que não é essa que está na Bíblia, não é esta que está na oração que lemos agora no registro de Mateus, essa mentalidade que tem dominado a cabeça de muita gente, carregada de uma arrogância maligna, faz com que elas tenham a petulância de querer mandar até em Deus, o Senhor. Em algumas orações modernas, a expressão peço humildemente é substituída por eu determino, o Senhor tem que me dar, como o filhinho mimado que bate o pezinho e fica assim. Deus inclina os seus ouvidos ao coração quebrantado. Sabe, quebrantado é quietinho, recatado, sensível, pequeno diante da grandeza de Deus. É assim que nós aprendemos que devemos nos achegar a Ele para que a nossa oração seja ouvida. Deus rejeita os soberbos, os arrogantes. E é muita pretensão querer mandar nele. E estas coisas do eu determino, eu quero, Deus tem que me dar, sabe?
são aberrações que nós acabamos nos acostumando a ouvir das pessoas e de algumas igrejas que abandonaram o estudo sério e ordenado das Escrituras, da Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, que nos ensina que a oração que chega ao céu começa reconhecendo, confessando, exaltando o nome de Deus. A oração que Jesus nos ensinou começa por confessar que assim como os céus estão acima da terra, Deus está acima de nós. Os seus pensamentos estão acima dos nossos. E Ele é o Senhor. E, portanto, nós reconhecemos a autoridade de seu santo nome e nos sujeitamos humildemente à sua vontade, que se cumpre assim na terra como nos céus. Por isso que está lá, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque Ele é o Senhor. E é importante a gente lembrar constantemente disso, para a gente não se surpreender querendo ser mais que Deus, como Satanás o fez, e imediatamente depois ele e outros anjos caíram do paraíso. Segundo ponto muito importante que está nessa oração simples e profunda que Jesus nos ensinou, é o clamor pelo suprimento de nossas necessidades básicas. Nós vivemos um momento que a oração virou um produto, é o santo daime, é uma pidança, é uma mendicância religiosa. Dai-me isso, dai-me aquilo, dá-me, dá. É só venha a nós, vosso reino, nada. As pessoas fazem campanhas, engraçado que na Bíblia não tem a palavra campanha. Isso é um produto que veio não sei de onde, mas não é da palavra. Na Bíblia temos oração e só. Oração de ação de graças, orações de súplicas, orações intercessórias. Não tem campanha. E tem crente antigo caindo nessa lorota. Vamos fazer a campanha. Não existe campanha na Bíblia. Existe vigília de oração, existe vigiai e orai, mas campanha não tem. Campanha tem na política e outros exemplos por aí, de guerra. Guerra física dos homens. Mas na Bíblia não existe campanha. Na Bíblia existe oração. Oração comunitária, oração íntima, fechada no seu quarto. E Deus, que a tudo vê, te ouvirá e te concederá o que tu pedes. Amados, o pão nosso de cada dia, na oração que Jesus nos ensinou, nos remete ao maná do Êxodo, da saída do Egito, caminhada no deserto, rumo a Canaã, terra que mana leite e mel. Fazendo uma viagem, transportando isso para os nossos dias, nós temos um maná, que é o pão nosso de cada dia, que nos sustenta no deserto, que está essa vida aí, um lugar de provações, principalmente para quem é pobre, desempregado, pretinho, nordestino, um monte de excluídos. É excluído porque é asiático, é excluído porque é azul, porque é amarelo, porque, sabe, esse é o deserto. Lugar de privações, lugar de sofrimento. E Deus sustenta os seus no meio do deserto. Como? Nos dando aquele pãozinho, que não, é caro, mas é barato, é acessível a nós todos os dias. Não falta. Aquele copo de leite, aquele copo de café, aquela xícara de café, aquele ovo frito. A gente olha assim,
Lembro da oração da Paula quando era criança, minha esposa, agradecendo do seu jeito criança o alimento à mesa. Papai do céu, obrigado pelo meu, abri o olho, ovo de novo. Muito obrigado, porque a galinha botou no nosso quintal. E eu gosto de ovo. Em nome de Jesus, amém. Pode parecer engraçado, mas é a oração sincera de uma criança que reconhece que é um alimento mais comum e mais barato do que o ovo frito para mistura. Tem gente que come ovo todo dia, que é o único alimento que é possível comprar com os recursos, os poucos recursos que tem. Mas nós devemos agradecer a Deus, na picanha, no ovo frito, na farinha. Muita gente bebe sopa de areia, sopa de pedra misturada com água, fica salgadinho e dá sustento. Isso é muito comum nas regiões do deserto, onde há escassez de alimentos. Então, amados, o pão nosso de cada dia nos remete ao Êxodo, onde eles peregrinaram por 40 anos no deserto e começaram a murmurar. Ao invés de agradecer pela libertação do Egito, começaram a murmurar, dizendo: ai, que saudade do arroz do Egito. Esse Moisés nos tirou do Egito para vir para esse deserto para a gente morrer aqui. E Moisés falou: Deus, olha onde o Senhor me meteu. Esse povo é difícil. Deus mandou as codornizes do céu no deserto. Na sua ganância, eles comiam, era o suficiente para cada dia, mas eles queriam juntar, e tudo estragava, porque a porção que Deus mandava do céu é para aquele dia. E amanhã, Deus proverá. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento que nós conhecemos é Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que tem a responsabilidade paterna de sustentar os seus filhos e obedece a esta lei que ele mesmo instituiu. Jamais o justo, o filho de Deus que o obedece, mendigará o pão. Essa é a palavra que a gente aprende na Bíblia, abandonada por muitos. Deus sempre provê tudo o que nós precisamos na medida certa. Muitos estão sofrendo porque o que nos atrapalha é o supérfluo. O básico Deus garante, só que a gente quer além do que precisamos, além do que é bom para nós. Isso gera problemas, até em comida. Tem gente que come demais. Morre do quê? Diabetes, pressão alta, apoplexia, o cara come demais, falta o ar, sabe? E Deus dá a provisão. Nós temos que ter o equilíbrio para, como peregrinos nessa terra, gerir a bênção que vem do céu. Então, amados, o pão nosso de cada dia é uma confissão de que dependemos de Deus diariamente. As pessoas que normalmente têm mais do que precisam tendem a se acomodar e a não agradecer a Deus por suas farturas. É como esses meninos mimados que recebem dos pais aqueles brinquedos caros e não estão nem aí, quebram, né? Na minha época era o Autorama, era o sonho. O moleque quebrava, o meu amigo rico quebrava, estava nem aí. E eu fazia de lata de leite ninho os carrinhos para brincar, enchia de terra, de barro e estava feliz, não é? Então, normalmente, como diz a música popular, quem tem mais do que devia ter, acha que não tem o suficiente. Tem gente que quanto mais tem, mais quer ter. E, sobretudo no Brasil, a injustiça social é uma das calamidades.
é um dos países que tem a maior distância entre a riqueza dos ricos e a pobreza dos pobres. Há um abismo cada vez maior por causa dessa ganância, dessa falta de percepção de que tanto os ricos como pobres dependem de Deus e das suas misericórdias para ter o seu pão de cada dia. E nós cristãos, muitas vezes, com essa teologia barata da prosperidade, que leva aqueles que entram por ela do nada ao lugar nenhum, adentram por esse caminho e se apegam a Deus só por causa do pão, se esquecendo que Deus tem muito mais para nos conceder. O pão é passageiro, é básico, dura no máximo um dia. Deus tem para nós a eternidade. Então, amados, não entremos nessa de acumulação, essa prática de avareza, onde eu sou o centro do universo, eu me amo, não posso mais viver sem mim, e o meu irmão está morrendo de fome. No Shalom, na paz bíblica, só existe lugar para essa paz quando a paz é para todos. Então, pensemos nisso. Quando você pensar que tem suprimento à sua mesa, quando Deus te concede o pão de cada dia, agradeça. Mas não faça uma coisa mecânica. Agradeça. Só mesmo quem já esteve privado desta bênção sabe dar maior valor a ela. Não desperdice a bênção de Deus no prato, jogando como o resto. Não administre mal as riquezas que vêm dos céus. Mas um coração grato valoriza e jamais joga fora. Se é demais para ele, no mínimo ele divide. Então, amados, um terceiro ponto, e esse é o mais difícil. Perdão. Perdão é fácil de entender e de receber. É fácil pedir e alguém perdoar a gente. Mas é difícil de viver uma vida perdoadora e de conceder o perdão a quem nos ofendeu. Vivemos numa sociedade que não leva desaforo para casa. Mas por amor a nós, Jesus engoliu muito sapo, engoliu muito desaforo, cuspiram no rosto dele, bateram nele, humilharam, zombaram dele. E a gente, por causa de esses crentes gelatina, que faz gelatina royal, fica balançando assim, o vento não está nem soprando e a casa já está caindo. Porque é feita de palha, é feita de papel, parece os 3 porquinhos, o lobo mau vai lá, sopra. A espiritualidade a qual Jesus nos chama é aquela de construir a casa sobre a rocha. E construir sobre a rocha é ter uma espiritualidade madura, que não se abala por qualquer coisa, não se abala por qualquer crise, não arreda pé da casa de Deus por pouca coisa. Aliás, de jeito nenhum. É uma espiritualidade que é tão forte que chega a nos proporcionar, na unção do Espírito, a perdoar. Um dos atos mais nobres e difíceis de se viver na espiritualidade cristã, na oração que Jesus nos ensinou. Essa é a parte da oração que muita gente mente quando diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E olha para o irmão, eu te pego lá fora, ainda te pego na curva. Isso é hipocrisia. Quando a gente está na unção, e uns são e outros não são, na unção do Senhor, o que acontece? Quando um irmão faz um desaforo para nós, que nós precisamos perdoar, e sentimos a tentação humana de nos vingarmos, o Espírito nos faz ver que Deus nos perdoou muito mais
e que o que aquele irmão fez para nós, aquela irmã, aquela pessoa, é café pequeno. Então, como Deus me perdoou muito mais, eu me sinto totalmente desapegado de mim, né? O Espírito vem e eu perdoo naturalmente. E o perdão é uma experiência libertadora. Ninguém pode estar em liberdade diante de Deus se tiver raiz de amargura no seu coração. É por isso que a Bíblia diz, antes de prestar o sacrifício a Deus, vê se há alguém com quem você tem alguma desavença, vai lá, se acerta com ele, e depois, ou com ela, e depois vem, se apresenta ao Senhor, e o teu sacrifício, a tua adoração será aceita. Do contrário, é perda de tempo. Então, esse é um ponto mais desafiador para nós na oração que Jesus nos ensinou. Se não for verdade, não fale. Mas se falar, pela fé, com toda a liberdade, saiba que para conseguirmos alcançar a graça de perdoar alguém que nos deve, às vezes nos deve muito, temos que mirar o exemplo de Deus, que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores. Na versão católica, aqueles que nos têm ofendido. E na continuidade dessa oração, nós continuamos pedindo forças para vencer as tentações e pedimos livramento do mal. Nós temos aqui mais um desafio que só pode ser vencido na unção do Espírito: resistir às tentações. Temos a tendência para fazer o mal. Como uma criancinha tem a tendência a meter o dedo na tomada, até tomar um choque e nunca mais, né? Nós somos assim. A diferença é que a gente é grande, né? Aquele ainda é criança, né? Mas diante de Deus, nós somos todos crianças. E aí, muitas vezes, como testemunhou o apóstolo Paulo, um cristão de ouro, um cristão experiente, em uma de suas cartas às igrejas, nós queremos fazer o bem, mas acabamos cedendo à nossa natureza humana pecaminosa, que nos leva a fazer o mal que não queremos. Às vezes, como diz o meu amigo drogado, Márcio é maior que eu. E é mesmo. É por isso que nós só conseguimos vencer o mal com a unção do Espírito de Deus. Na força humana é impossível. Só mesmo o poder de Deus para nos dar a autoridade do alto, para não cair nas tentações que todos sofremos, e a sua misericórdia para nos livrar do mal que nos cerca. Concluindo, como aprendemos na Bíblia, muitas vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, com interesses da nossa natureza decaída pelo pecado. Tem gente que acha que o céu aqui na terra é um celular novo, é um carro novo, é um marido novo, sei lá, tudo novo, né? Isso é passageiro, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A saber, nós. Deus tem coisas que a gente só vai aprender a pedir na unção do Espírito, na linguagem do Espírito. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O humano, o olhar humano, terreno, não consegue ver estas coisas. Hoje, na situação caótica que vive o mundo, e em especial o Brasil, somente a oração
dos cristãos unidos, oração madura, pode ser instrumentos na mão de Deus, nas mãos de Deus, para reverter esse quadro, amenizando o sofrimento dos que choram de dor, pela morte de seus familiares, pelas injustiças desse mundo, pela destruição da natureza, pela fome que se espalha por toda a terra, pela violência urbana e pelos vícios, só para citar alguns exemplos. Nunca o ministério da oração foi tão relevante, tão necessário como agora. Oremos sem cessar. Como Jesus nos exortou, conscientemente, com sabedoria, iluminados pela ação do Espírito, com o coração quebrantado diante do senhorio de Deus, que inclina os seus ouvidos para escutar nossa oração sincera. A partir da oração dominical, essa que lemos na palavra, que a maioria de nós já sabe de cor, apresentemos diante do trono do Senhor orações simples e objetivas, pois não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Orações de adoração, porque a oração que chega ao trono dos céus começa não pedindo, mas exaltando o nome de Deus, que não deve ser tomado em vão. Orações de súplicas, de pedidos. Deus não vai dizer sim a todos, mas a ordem dele é colocar todas as súplicas diante do trono. Para algumas, em sua vontade soberana, ele vai dizer sim, para outras ele vai dizer não, e para outras é pior, espere. Quer gerar sofrimento a quem está orando é dizer espere. Seria melhor o não. Não é? Porque nós somos treinados para o sim. Mas dizer espere dói. Dói. É o tempo psicológico de quem está precisando. E às vezes Deus, para nos ensinar a esperar o Kairos, o tempo dele, ele nos diz, espere. E se nós formos crentes maduros, se a nossa oração for como a que Jesus nos ensinou, a gente espera sem reclamar, porque reconhece que o tempo de Deus é perfeito. Orações de ações de graças, nós temos que lembrar de agradecer. Se tivermos o básico, louvemos a Deus, porque Ele está cumprindo a sua promessa. Deus tem um compromisso com o básico, e Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Mas Ele não tem o compromisso com o supérfluo, que nos faz tropeçar, colocando o nosso coração nas coisas e não nas pessoas, e não no relacionamento com Ele. E fazendo assim, teremos a certeza de que o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que ouve, move céus e terra para nos abençoar, em resposta às palavras que humildemente dirigimos a Ele através da oração. Que seja essa a nossa verdade, a bíblica. O que passar disso é conversa fiada, é engano, é de procedência maligna. Que Deus nos abençoe e que a verdade que conhecemos nas Escrituras nos liberte das opressões, das dores deste mundo. Que Deus nos abençoe. Oramos com fé. Amém. Nós vamos, dentro do tema, orar. Orar encerrando o nosso culto e impetrando a bênção. Porque se a gente orar direitinho,
naturalmente a bênção de Deus é derramada sobre nós. Senhor nosso Deus, nós cremos no poder da oração. Jesus era um homem de oração e nós que somos seus discípulos temos que valorizar a oração. A oração para muita gente dá sono, porque o mundo vive uma sonolência espiritual. Muitos vivem como se Jesus não fosse mais voltar. Mas os que estão com as suas lamparinas acesas, como as virgens da parábola, estão sensíveis aos sinais, dialogando com Deus, falando palavras que exaltam o seu nome, falando diante de Deus, colocando suas súplicas, agradecendo pela sua misericórdia que nos alcançam e vigiam o tempo todo. Ó Deus, a noite já vai alta, as promessas de Jesus se cumprem, as profecias, e temos os sinais de que Jesus está às portas. Em resposta à palavra, que nós valorizemos a disciplina, o pilar de sustentação da nossa espiritualidade, que é a oração, de maneira que quando Jesus voltar, nos encontre vigiando e orando, como ele nos exortou. Que a igreja que ora, a nossa igreja, revestida do poder do alto através da oração, possa ser relevante na missão de atenuar as dores do mundo, de desfazer as ciladas do diabo e de anunciar as virtudes de Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim oramos, exaltando o teu nome, te agradecendo pela tua provisão e intercedendo para que tu nos livres e a nossos irmãos e a nossos amigos e aos nossos familiares do mal e nos dê vitórias sobre as tentações, sobre a nossa natureza humana, fazendo surgir, fazendo dar vazão ao novo homem, nascido do Espírito, com autoridade para ser luz onde quer que vá. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a resposta de Deus às nossas orações, que a unção, a iluminação do Espírito que nos ensina a colocar as palavras certas diante do Senhor, a pedir com fé, com palavras que vêm iluminadas pela tua vontade. Esteja com todos vós, com todos nós, com todo o povo de Deus que se reúne em oração por sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Deus vos abençoe.